Hoje temos a nossa aula de ciências, a aula 16. Continuamos no capítulo 5, onde o tema é água no planeta, mas o assunto é poluição da água na página 9 e 10 e depois as atividades. Poluição da água. Apesar de ser fundamental para a vida na Terra, a qualidade da água muitas vezes é afetada por atividades humanas, que causam a poluição de rios, lagos e oceanos, prejudicando a vida de muitos seres vivos. Alguns rios e lagos podem apresentar águas esverdeadas. Isso é um sinal de poluição. Quando o esgoto doméstico é lançado diretamente na água, ocorre a multiplicação exagerada das algas e bactérias. A camada de algas da superfície impede a entrada de luz, prejudicando as plantas e os animais que ali vivem. Aqui podemos observar uma imagem de um rio poluído por esgoto doméstico. Agora, na imagem a seguir, nós vemos um rio poluído por esgoto industrial. O esgoto industrial e os agrotóxicos utilizados nas plantações também causam a poluição da água. As indústrias normalmente utilizam produtos químicos tóxicos que, se despejados na água, podem causar a morte de seres vivos aquáticos. Já os agrotóxicos aplicados nas plantações podem ser levados pela água das chuvas até os rios e lagos, contaminando os seres vivos que os habitam. Poluição da água. Os mares e oceanos também sofrem com a poluição que ocorre, principalmente por vazamentos de petróleo e despejo de lixo nesses ambientes. Vocês observaram que petróleo está grifado. Vamos ver o que significa, o que é o petróleo? É uma substância que tem origem na transformação de vegetais e animais mortos depositados no fundo de lagos e oceanos. O petróleo utilizado na produção de gasolina, gás de cozinha, entre outros, é muitas vezes transportado pelos oceanos. Quando acontece um acidente com os navios que o transportam, ocorre o vazamento de petróleo, poluindo os mares e oceanos e contaminando os seres vivos desses ambientes. Muitas aves, por exemplo, ficam com as penas cobertas de petróleo e acabam morrendo. Vejamos as imagens a seguir. Aqui nós temos a imagem de uma praia poluída por vazamento de petróleo. Observem que eles estão tentando limpar, as areias e as águas ali. E aqui nós temos a imagem de uma ave coberta por petróleo. Então, se ninguém socorrer, se ninguém ajudar, não aparecer ninguém, provavelmente a ave morrerá quando isso acontece com ela, quando ela fica totalmente coberta pelo petróleo. O lixo jogado nas praias também provoca graves consequências aos seres vivos que habitam os mares e oceanos. Além disso, ao ser jogado no chão das cidades, o lixo é carregado pela água das chuvas até os rios. Quando esses rios desaguam nos mares e oceanos, eles levam o lixo e a poluição das cidades para esses ambientes, contaminando-os. O plástico, por exemplo, é um material que leva centenas de anos para se decompor na natureza. Quando chega aos oceanos, ele é confundido com comida por muitos animais, como tartarugas, aves e baleias. Ao se alimentarem desse material, esses animais acabam morrendo, pois não conseguem digeri-lo. Observem as imagens. Aqui nós temos a imagem de um oceano poluído por lixo. Então, vocês viram, ali anteriormente que quando o lixo é descartado nas ruas ou irregularmente, a água da chuva leva para os rios e dos rios chegam até os oceanos. Então, por isso a necessidade de descartar os lixos nos locais corretos. Aqui nós vemos uma imagem de uma tartaruga, E as tartarugas marinhas confundem sacolas plásticas com águas vivas e muitas vezes acabam morrendo sufocadas por esse material. Então, como as tartarugas, elas se alimentam de águas vivas e quando elas veem as sacolas, elas pensam que são águas vivas e vão tentar se alimentar dessas sacolas plásticas e acabam, morrendo. Agora que sabemos o que polui a água do nosso planeta, vamos usá-la com consciência e descartar o lixo no local correto.
Assim como a floresta é o pulmão do nosso planeta, podemos dizer que a água é o coração, pois sem ela não há vida. Então, aceita cuidar do nosso planeta água? Essa foi a nossa aula de hoje. Vocês terão as atividades de ciências, né? Ciência em Ação na página 11. Gravem um vídeo de vocês realizando essa atividade. Depois tem as atividades da página 12, que é responder a pergunta em 1 e 2 no caderno e a atividade 3 fazer no livro.